Dia 9 de julho. Vamos trazer agora um convidado super especial. Nós prometemos e estamos com ele ao vivo para que os ouvintes possam matar saudade um pouquinho daquelas histórias do Petrin, grande Antônio Petrin, um dos grandes repórteres da televisão brasileira, cobriu tantos jogos, tantas competições importantes, tantos eventos, e a gente vai relembrar um pouquinho, matar saudade. E o próprio Petrin, eu acho que vai matar a saudade contando essas histórias, porque nesse momento está exercendo uma função diferente na carreira, está fora do esporte, mas falar de esporte sempre é bom. Pelo menos eu acho. Não sei se ele acha. É bom ou não é, Antônio Petrin? Grande abraço para você, Petriccioni. Tudo bem, Alex? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. E você? Tudo bem, claro. O esporte ainda faz parte da minha vida, né? Foram 33 anos de carreira. Nós... Opa, deu uma queda, é isso? Caiu? Caiu. Vamos reconectar aí a conexão, né? Reconectar a conexão é uma coisa que descer para baixo e subir para cima, né? Mas vamos reconectar o Antônio Petrin, que vai voltar em instantes, como ele mesmo disse, né? Mais de 30 anos. Quantos anos na carreira esportiva, no jornalismo esportivo, Petrin? Então, eu comecei em 1985, na Rádio Universitária de Guarulhos, e deixei o esporte em 2013 na TV Bandeirantes. Então, aí são 15, com mais 13, 28, é isso, né? 28, é. 28 anos de esporte. Então, e mais 8 anos agora de jornalismo, né? Em 2013 eu passei para o Jornal da Band, fiz essa transição para o jornalismo geral, e há 2 anos, há 1 ano e meio, na verdade, eu estou no agronegócio. Então, mais ou menos, essa é a divisão da minha carreira, o Alex. Pois é, o agronegócio que passou a ser uma novidade para você, ou antes você já curtia, já acompanhava e foi uma consequência você entrar para esse mundo também, Petri? Não, eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente tem muito a mão de Deus, né, Alex? Eu Sempre. acredito muito nisso. Então, quando eu fui demitido da Bandeirantes em 2018, depois de 20 anos, eu comecei a procurar um novo desafio e abriram-se 2 portas para mim, né? Meio que até simultâneas. O SBT, que eu trabalhei já no SBT de 93 a 98, aliás, foi no SBT que eu vivi os melhores momentos da minha carreira, porque eu fiz a Copa dos Estados Unidos em 94, fiz a Copa da França em 98, Atlanta em 96, Olimpíada, inclusive estive com você lá, tem uma foto contigo lá, e a Fórmula Indy também, né? Então, eu freelei no SBT durante depois da minha saída da Band, e, ao mesmo tempo, eu fui procurado para também fazer um freela no Canal Rural, que também estava começando um projeto novo. Então, eu fui freelando nas duas, né, até que, em determinado momento, o Canal Rural me ofereceu uma proposta um pouco mais sólida, né? Que eu pudesse ser utilizado não só como repórter, mas como apresentador. Eu senti que no Canal Rural eu tinha condições de crescer profissionalmente nesse novo ramo, nesse novo desafio. Até porque no SBT, na condição de freelancer, eu estava como repórter, mas entrando de madrugada, eu entrava às 4 horas da manhã, ou às vezes às 3 horas da manhã, fazendo o Primeiro Impacto, né, com o Dudu Camargo, com o Marcão do Povo, pessoas que eu adoro. Aliás, gosto muito de todos lá do SBT que me acolheram durante praticamente 8 meses, né, no freela. E aí eu aceitei a proposta do Canal Rural e estou lá de forma definitiva desde setembro do ano passado. Que legal, que legal. Realmente são coisas que Deus coloca na nossa frente, né? E aí a gente tem que saber discernir e aproveitar a oportunidade que aparece. E com certeza. Você sabe, Alex, É, deixa eu só falar uma coisa para não perder claro. o ganho. Eu acho que a gente sempre precisa estar motivado, né? Para poder desempenhar um bom trabalho, independentemente da profissão. E a minha transição, muita gente pergunta, pô, mas Petri, você tem uma identidade com o futebol, com o esporte, por que você abandonou o futebol e foi para o jornalismo? E eu fui bastante franco, né? Eu estava desmotivado no futebol, eu já não tinha prazer nenhum de pegar a pauta de manhã ou ir para o Palmeiras, ou ir para o Corinthians, ou ir para o São Paulo, ou ir para o Santos, né? Então, eu fazia aquilo, as pessoas gostavam do meu trabalho,
mas aquilo já não me dava prazer, né? Então eu precisava reencontrar o prazer. E quando eu fiz a transição para o jornalismo, qualquer que fosse a matéria, mesmo uma matéria simples, vamos fazer uma matéria sobre, falar sobre a montagem da ceia do Natal, ou se não, troca de presentes no final do ano, ou se não, preparação para o carnaval. A esses temas que os meus companheiros de jornalismo já estavam cansados de fazer, para mim era uma grande novidade. É. Então, e assim, tem uma rotina de trabalho, mas não tem uma rotina de assunto. Então, uma hora você está fazendo economia, outra hora, infelizmente, cai um avião, você tem que fazer a cobertura, outra hora você está viajando para cobrir um presidente num outro país. Então, isso me devolveu a motivação, né? E no agronegócio está acontecendo isso também, porque eu, com 53 anos de vida, Alex, nunca tinha visto um pé de soja na minha frente, né? E hoje eu falo de uma commodity que é hoje a principal commodity de exportação brasileira. E isso eu só posso atribuir a Deus, né? Como é que Deus, depois de tanto tempo de carreira, né, de campo de futebol, me colocou agora num outro campo, no campo do agronegócio, que eu estou descobrindo agora, e isso me dá uma motivação, como se eu estivesse começando minha carreira nesse momento. Puxa vida, são coisas realmente que acontecem, né? Eu acabei também mudando de função, né? Nunca saí do esporte, Petri, mas eu confesso que eu não diria assim que jamais sairei. Assim como você, talvez quando tivesse motivado, também não pensava, né? No momento da motivação, no momento em que você ia motivar, você não pensava em trocar. Mas a gente não pode dizer não nunca para nada, né? O que aconteceu comigo foi a mudança de função, assim como aconteceu com você também dentro do esporte, né, Petri? Você acabou também deixando a reportagem e indo mais para o lado do comentário, né? Você começou a se tornar mais comentarista. Acho que foi uma mudança natural também na sua vida como jornalista esportivo, né? O fato de eu não ter conseguido, e também não é vergonha dizer isso, né? Porque às vezes não depende da sua competência, depende de oportunidades, né? O Sim. fato de eu não ter conseguido me consolidar como um comentarista, primeiro porque essa transição nem sempre é fácil, né? Existe, às vezes, muito preconceito. Eu trabalhei na PSN 2 anos com o Theo José, que é meu irmão, e eu estava muito bem lá na PSN como comentarista, só que a PSN faliu, né, em 2001. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu tentei entrar na Sport TV, tentei na ESPN, eu queria voltar a ser comentarista, né, que eu estava fazendo na ESPN. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade, apesar de toda a experiência que eu tinha. Então, eu tive que voltar a ser repórter, né? E aí entra aquilo que você falou, a gente nunca pode dizer nunca, né? Exatamente pela necessidade que eu tive, eu voltei a ser repórter na TV Bandeirantes. Na TV Bandeirantes, eu tive algumas oportunidades de ser comentarista com o Luciano do Vale, com o Silvio Luiz. Inclusive, fui comentarista na Copa de 2006 na Alemanha, né? Mas depois a coisa não fluiu. Aí eu fiquei um pouco desmotivado com isso, né? Porque não é me gabar em relação ao meu conhecimento, mas quem passou a vida toda lá, à beira do campo, pode não ter chutado a bola, mas viu muito futebol, viu muito jogador começar, terminar, né? Então eu tinha, na minha bagagem profissional, muita condição de ser um bom comentarista. E, infelizmente, não tive essa continuidade, né? Essa oportunidade. E isso me fez também fazer a transição para o jornalismo geral. E no jornalismo geral eu consegui ter até mais oportunidades como apresentador, né? Eu apresentei o Jornal da Noite, substituindo o Boris Casoy, fui inclusive cotado para ser o substituto do Boris Casoy quando o Boris deixou a Band. No Canal Rural eu estou tendo essa chance de apresentar o Rural Notícias, o Mercado e Companhia. Então, eu acho que estou feliz, o importante é isso, né? E gosto muito de futebol. Hoje eu sou um torcedor, mas torcedor de sofá. Eu não consigo ir mais a um campo de futebol. Eu deixei o esporte em 2013 e nunca mais fui a um campo de É futebol. Nunca, mesmo? nunca mais. Não entrei. Se você falar que eu conheço o Palestra Itália, que na verdade é o antigo Palestra Itália, o Allianz hoje, né? Eu fui uma vez fazer uma passagem, uma matéria que eu estava fazendo sobre a Copa do Mundo. Só, né? Nunca vi um jogo lá no Allianz.
E, assim, mas não é assim, não porque eu fiquei desgostoso, não é isso, não. É porque eu não tenho vontade de ir no campo de futebol para assistir um jogo. Eu gosto de ficar no meu sofá e assisto todos os jogos que gosto muito, né? Não consigo mais ver vestiário, né? Acabou o jogo, eu desligo, não consigo mais ouvir rádio, aquelas resenhas que quando eu era repórter esportivo eu ficava ouvindo, né? O terceiro tempo do nosso querido Milton Neves. Isso eu não tenho paciência mais de ouvir, mas o jogo em si, eu tenho muito interesse de assistir ainda. O único estádio que eu fui, depois de 2013, foi para cobrir a Copa do Mundo de 2014, que eu ainda trabalhava na Band, embora tenha feito a transição para o jornalismo, fui escalado para fazer a Copa de 2014 aqui no Brasil e fui escalado para acompanhar a Alemanha. Então, tive esse privilégio, eu e Motinha, que você conhece bem, né, o Sim. cinegrafista, a gente acompanhou a Alemanha desde o início lá de Porto Seguro, né, até a final no Maracanã. Então, eu acho que aquela Copa foi o meu encerramento com chave de ouro na minha carreira no futebol, no esporte de uma maneira geral. Você falou num tal de terceiro tempo aí, o Antônio Petrin, que você sempre acompanhava pelo rádio. Quem que é o cara que apresenta esse programa aí, que eu não entendi o nome que você falou? É o grande Milton Neves. Ah, o Milton Neves, entendi. Ô, Alex Miller Kramberger. Ah, Alô, Alex Miller Kramberger, o ah, maior corintiano do mundo eu e e o não Petrin. tem 44 filhos. É o campeão mundial em termos de filhos, o nosso Alex Miller Kramberger. Teu time não tem mundial, mas em matéria de número de filhos, você é campeão do planeta, viu, o Kramberger? Agora, você me convida o Antônio Petrin. Pô, o Antônio Petrin, primeiro que ele é filho do Roberto Petri, José Roberto Petri, entendeu? Que está, inclusive, né, em má situação de saúde, como o querido Orlando Duarte, como o querido Dalmo Pessoa. Quer dizer, 3 figuras icônicas, sem dúvida, na história da crônica esportiva brasileira. E o Antônio Petrin tem muita história. O Antônio Petrin, ele não é bom no esporte, ele é bom em qualquer segmento do jornalismo, além de ser um tremendo de um bom caráter. E o Obrigado, querido cara. Roberto Petri uma vez deu uma dura no Antônio Petri, falou assim, pô, tem que mudar teu nome, pô. O nome dele é Petriccione, entendeu? Antônio Petriccione. Mas o Petri, ex-TV Tupi, TV Gazeta, São Paulino doente, deu a dura no Antônio Petri, falou assim, tem que mudar o nome, teu nome tá igual o meu e tal. Mas o Uma Antônio dúvida. Petri trabalhou na PSN também, lá em Miami, na Flórida, onde nós temos um puxadinho lá também. E o Petri um dia me contou que um sujeito, é um sujeito que patrulha todo mundo, é um invejoso quanto mais, ele mandou o currículo dele lá para a turma do J. Ávila analisar se ele podia trabalhar na PSN ou não. O Antônio Petri viu em cima da mesa o currículo do rapaz. E eles acharam que o sujeito não tinha condição, porque é péssima dicção, péssima voz, antipático, né? E aí não foi contratado. O que aconteceu? O sujeito perseguiu o Petri, perseguiu mais ainda o J. Ávila e meteu o pau na PSN e tal. O cara o cara não tem condição, é muito ruim de serviço. Viu, Antônio Petrin? E você viu o currículo do rapaz, né? Você viu o currículo em cima da mesa lá em Miami. Mas ele acabou não sendo contratado e nutriu ódio eterno à PSN e também ao J. Ávila. Antônio Petrin, Antônio Petriccione, um belo cara. Vou dizer uma coisa para você, Alex Miller. Eu achei que esse programa teu aí não ia durar um mês, entendeu? Eu sei. E você só entrevista fera. Só fera, entendeu? Milton. Parabéns para você, Alex Miller Kramberger. Sabe por quê? Porque você é um tremendo religioso. Você é religioso mesmo. Você é um católico fervoroso. Eu sou também, mas meio meia boca, entendeu? Mas eu fico sempre conversando com Jesus, com Deus, com a minha mãe, com a minha tia, com o meu pai. Todos no céu. Entendeu? Eu não vou em velório, eu não vou em casamento. Há muito tempo que eu não vou à missa, entendeu? Porque demora muito. Mas eu acredito demais em Deus e eu tenho o que vocês chamam de rosário aqui em São Paulo. Para nós tem outro nome lá, é terço. Tá bom, ô Milton Neves. É terço mesmo. Rosário é quando você reza todos os mistérios, você reza o rosário, né? Mas ali é o terço que você carrega com as 10 dezenas em cada mistério, enfim. Aí é uma coisa muito particular de cada um, mas você tá certo, ô Milton. Você carrega o terço, carrega o rosário, mas tem que ir à missa, viu, Milton? Se você é católico, tem que ir à missa, que essa história que demora muito é um monte de coisa aí que não acrescenta muito na tua vida, não, Milton. Ô,
Ô, Petri, até que ele falou pouco hoje, só 3 minutos. Olha, eu tenho muito carinho pelo Milton. Eu acho que o Milton é um cara que merece tudo que ele tem pelo trabalho que ele fez ao longo da vida toda dele. A gente se conheceu pouco, assim, pessoalmente, né? Mesmo na Rádio Bandeirantes. Mesmo assim, por exemplo, eu tenho uma lembrança do Milton na Copa de 90, na Itália, quando ele foi acompanhar a seleção. 90, não, acho que foi 94, se não me falha a memória. 90 ou 94, que nós nos encontramos, acho que foi em Dallas, estava um calor insuportável lá na Copa de 94. Depois eu fiquei muito amigo do filho dele, né, o Fabinho, que trabalhou também na TV Bandeirantes. E eu brinquei aqui que eu não acompanho mais os programas que acontecem depois do futebol, né? Acabou o apito final, eu desligo o rádio e tal. Mas o Milton é uma exceção, né? O domingo passado, inclusive, eu estava acordando e liguei o rádio. Ele fica brincando sempre lá, né? Acho que é o Cimate, né? O Guilherme Cimate. Eu não conheço, já tinha saído quando o Cimate chegou, mas é um cara que ajuda muito o Milton lá, é um cara que tem também, está sendo, e o Milton tem essa característica, né, de conduzir pessoas do anonimato para o estrelato rapidamente, né, porque ele tem esse coração bom. E para falar do Roberto Petri, né, ele citou aí, meu sobrenome é Petriccioni, você sabe disso, né, Alex? Sei. E meu eu pai, te chamo de Petriccioni, né? Meu pai, o Francesco Petriccioni, que infelizmente já se foi, ele, quando vivia na Itália, os amigos chamavam ele de Petri, né? Petri para cá e tal. E quando eu comecei minha carreira, lá em 85, eu coloquei Antônio Petri. Mas eu não queria pegar carona com o Roberto Petri, não o conhecia, não tinha nenhuma vocação de copiar ninguém. Só que eu achava o Petriccioni longo, né? Eu ficava pensando, com você, Antônio Petriccioni, né? Não soava bem no meu ouvido, embora eu adore meu sobrenome. E só que isso criou muita confusão, porque as pessoas, do mesmo jeito que vinham me perguntar se eu era filho do Roberto Petri, e eu falava, não, e eu explicava, como eu estou explicando para vocês, o Roberto Petri ficava incomodado com essa situação. Quando iam elogiar, teu filho está bem lá na TV Record, isso em 87, 88, né? Ele não é meu filho, tal, e criava confusão. Tanto que ele chegou a ligar aqui na casa da minha mãe, né, para tentar convencer que eu assumisse meu nome verdadeiro. Depois nós nos encontramos, a gente começou a brincar com essa situação, quando ele percebeu que eu não tinha nenhuma intenção de usar o nome dele. E foi uma situação engraçada, né? Porque uma vez a gente estava numa coletiva que o Pelé estava sendo o alvo da coletiva. Era um restaurante. Então o Pelé estava no cabeçal da mesa e um monte de jornalistas sentados, né? E eu estava lá como repórter do SBT, isso foi em 92, mais ou menos, 1993. E eu estava sentado entre tantos jornalistas e tinha uma cadeira vaga exatamente na minha frente. Só uma cadeira vaga. E quem chega atrasado? O Roberto Petri. E senta bem na minha frente, né? E a primeira coisa que ele falou foi: Ô Petri, ele me chamava de Antônio, não me chamava de Petri. Ô Antônio, você já mudou o seu nome? E a gente começou a brincar. Aí o alto-falante do restaurante falou assim: atenção, senhor Petri, favor comparecer à cabine, telefone para o senhor. Ele pegou, levantou e foi lá na cabine atender. E quando ele atendeu, do outro lado da linha, a menina falou assim: ô Petri, aqui é do SBT, a matéria já está pronta? Era para você? Ele deve ter ficado doido. Ele ficou doido. Aí ele voltou, sentou na mesa, me olhou com aquela cara brava, falou assim: tá vendo que você me arruma? Olha que confusão que você me arruma. Isso mesmo colocando o N no final, Petri, né, as pessoas relacionavam muito esse nome. Hoje as pessoas já conseguiram se diferenciar, né? E tem o Antônio Petrin, né, que é um ator Sim. da TV Manchete, você lembra? Que fez o Pantanal, era o marido da Proaca, né? Lembro. E o Petrinho, e esse é homônimo mesmo, né? No caso. Ele, em 92, Alex, essa história é legal também. Em 92, eu estava na TV Manchete, extinta TV Manchete, e eu ganhei o prêmio do Troféu Brasil de melhor repórter revelação de TV, 92. E a novela Pantanal estava também no auge, e ele ganhou o prêmio de ator, né? Pela novela Pantanal.
E o prêmio Troféu Brasil foi dado no Hotel Hilton, no centro de São Paulo, apresentado pela Leila e Eliakim Araújo, que era um casal que apresentava um jornal na época, né? E a Leila e o Eliakim chamamos ao palco agora para receber o troféu Antônio Petrin. Quando ele falou Petrin, eu levantei e fui de um lado, e o Petrin levantou e foi do outro, assim. Nós nos encontramos no palco, né? Ai, cara! Estava ali o Marcelo Novaes, inclusive, que era o ator que fazia um dos personagens lá. E aí nós nos conhecemos lá, contei a história para ele, enfim, ficamos amigos, mas foi uma cena muito engraçada, Alex. Mas como é que vocês se saíram dessas? Como é que foi a resolução do caso? Não, quando ele aqui percebeu, ele falou assim, olha que coincidência, 2 Antônios Petrins e os 2 da TV Manchete. E a gente recebeu o prêmio, eu tenho um troféu até hoje, e foi muito engraçado essa citação aí. Mas o prêmio verdadeiramente era para você ou era para o ator? Não, era para os dois. Era pros dois. Eu ganhei o prêmio de repórter revelação tá bom. de 92, certo? Uhum. E ele ganhou o prêmio de ator pelo personagem na novela Pantanal. Sim. Muito bem, olha só, Petrin. Ó, a galera tá mandando mensagem aqui também, fazendo perguntas para o Antônio Petrin. Pelo nosso WhatsApp, 3932.600. Daqui a pouquinho tem o No Pique com o Antônio Petri, hein, Petri? No finalzinho, aquele ping-pong, perguntas rápidas, respostas mais rápidas ainda, hein, Petriccioni? Se prepare, daqui a pouquinho, No Pique, como diria meu saudoso amigo Roberto Avalone, claro que é uma homenagem ao Avalone, não estou aqui copiando só e me aproveitando, né? Inclusive, viu, Petri? É bom que se diga, Petri, porque para eu brincar aqui, nesse momento em que eu estou fazendo entrevistas no programa, eu liguei para o Caio Vinícius, o Caio Avalone, que é o filho do Avalone, e perguntei para ele se ele e a família dele viam com maus olhos eu brincar aqui nesse meu programa dessa forma, colocando no pique com o entrevistado do dia, né? Claro. Porque eu não ia fazer uma coisa e de repente eles ficam, poxa, o Alex é legal, tudo, mas está usando a memória do meu pai para fazer o programa. Então é legal que publicamente eu fale, só para que as pessoas que estão nos acompanhando, igual o Milton falou, né, Petrin? Sempre tem aqueles urubus de plantão, né? Então a gente fala uma vez, porque por mais que a pessoa não esteja ouvindo agora, se um dia falar, a gente tem como mostrar que tudo certinho, autorizado, e é só mais uma homenagem dentre as muitas que eu já fiz e dentre as tantas que eu farei para o Avalone, viu? Miller, deixa eu só citar uma passagem do Avalone também, pode ser? Pode, lógico. Eu não sei se o Caio estava nesse momento, não sei quantos anos o Caio tem, mas... Tem minha idade, 44, 45, uma coisa assim. Então, em 1993, nós estávamos em Teresópolis, na preparação da seleção brasileira que viajaria para os Estados Unidos, 1993, né? E lá na pousada, chamava pousada Monrepos, e tinha uma mesa de ping-pong. E o Avalone estava lá. E o Avalone, ele falava que ele era campeão paulista de ping-pong, tênis de mesa, né? A gente já fala ping-pong. E eu também sempre gostei de jogar, mas assim, de forma amadora, né? E aí veio o Chico Lang, né? Me desafiar. Eu dei um couro, né, no Chico Lang, né? Venci fácil o Chico Lang. O Avalone viu jogar, falou assim, você joga bem, vamos fazer um desafio aqui. E fizemos um desafio, né? Aí, a gente começou a jogar, e eu era mais jovem que ele, eu fiz o Avalone suar, ele chegou a tirar a camisa, né, porque ele corria de um lado para o outro para pegar a bolinha, não sei o que e tal, e a partida durava 21, e chegou a 19-19. Olha! E ficou bem equilibrado, assim, sabe? Eu sei que ele ganhou assim na última bola, na última jogada. Tal. Ele era bom mesmo, ele era bom. Não, ele era bom. E aí eu falei assim, bom, ele joga muito bem. Aí eu fui desafiar ele de novo, né? Tá bom, você ganhou a primeira, vamos para a segunda. Vamos lá, garoto, vamos lá. Revanche! Fugiu. Rapaz, mais uma história do Petrin aqui. Vamos lá, uma pergunta de um ouvinte. Atenção, Petrin. Boa noite, pessoal da Rádio 9 de Julho. Boa noite, Alex Miller. Aqui é o Tom de Mogi das Cruzes que está falando. Boa noite, grande jornalista Antônio Petrin. Antônio, eu gostaria de saber, Antônio, qual é o seu time favorito de coração? Um grande abraço aí para todo mundo. Valeu, Alex. Hoje está mais fácil ele falar porque ele saiu do esporte, mas você já falava antes, Petrin? Não falava. Não. As pessoas que me conheciam sabiam, né? E o curioso é que muita gente arriscava que eu era corintiano. Uhum. E isso me fez muito feliz, né? Porque a maioria achava que eu
porque eu era corintiano, porque eu nunca na minha profissão, mostrei que eu era palmeirense. Comigo é assim também, ninguém sabe que o time eu torço, mas... Então, mas eu sou palmeirense por um motivo óbvio, né? Na minha família, meu pai me levou no Palestra Itália a primeira vez, em 1976, exatamente naquele jogo Palmeiras e 15 de Piracicaba. Caramba, que legal, gol do Jorge Mendonça. Eu tinha 11 anos, né? Eu nasci em 65, 76, eu tinha 11 anos. E nossa, tava lotado. Eu lembro que tava meio pendurado ali naquela tobogã da piscina lá do lado direito. E eu tava na numerada coberta mesmo, né? Tava tranquilo ali, mas tava apinhado. Então, o Palmeiras foi campeão. Muita gente fala que foi a final, mas na verdade não foi a final, era pontos corridos, né? Se o Palmeiras ganhasse aquele jogo, seria campeão. E aí o Palmeiras foi campeão e na saída meu pai comprou uma bandeira com os nomes lá, né? De todos os jogadores, enfim. Eu já era palmeirense, mas aquilo ali reforçou ainda mais a minha paixão pelo Palmeiras, né? Agora, quando eu estava com o microfone à beira do campo, e você sabe que isso acontece muito, né, Alex? Você acaba esquecendo. Sem dúvida. Você pode até... Torcer no íntimo, né? Você torce por dentro. Na hora, né? Eu acho que falta um pouco isso, cara. Isso é uma coisa que eu queria falar, que transcende um pouco a questão da discussão esportiva, né? Eu acho que falta um pouco disso, do comportamento do jornalista na política. Eu acho que o jornalista que cobre política, ele também tem que agir com isenção, independentemente da sua convicção, da sua ideologia, se ele é direita, se ele é esquerda, se ele é centro. Na hora que ele está com a caneta na mão, né, ele tem que deixar isso de lado e escrever a verdade. A verdade. Concordo com você. E deixo bem claro isso, independentemente da posição ideológica. Sim. E quando eu saí do esporte, no esporte eu não tinha essa visão, né? Porque você sabe, a gente está lá no esporte, você fica lendo o lance, na época a Gazeta Esportiva, o Diário Popular, você fica mesmo... Não é que é alienado, você está dentro daquilo que você é profissionalmente, do seu ciclo de assuntos profissionais, né? E quando eu fiz a transição para o jornalismo em 2013, e que eu mudei a minha leitura, né? Não passei a ler a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, enfim, os sites que traziam política. Fiz o impeachment da Dilma lá, cobri, né? Então eu conheci pela primeira vez o Congresso Nacional, vi como é que aquele negócio funciona. Eu comecei a perceber que por trás dessa informação jornalística tem muito interesse ideológico e político, econômico, inclusive. Isso é muito perigoso. Então, às vezes as pessoas apontam o dedo para o jornalista, você é corintiano, você só fala bem do Corinthians, você é palmeirense, só fala bem do Palmeiras. Porque eles não falam a mesma coisa com jornalistas que se comportam de forma antiética, como a gente está vendo no Brasil. Isso é muito ruim para o nosso país. Inclusive, jornalista publicamente fazendo matéria desejando a morte do presidente. Por mais que o cara não goste do presidente, você vai desejar a morte de um ser humano publicamente, exercendo a sua função de profissional de jornalista, escrevendo ali, querendo que o cara morra. É um negócio realmente que é para se pensar várias vezes, não só uma vez, nem duas. Ô, Petri, mais uma perguntinha de um ouvinte e na sequência eu no pique. O Agnaldo Barreto tá louco pro pique aqui, ó. Vamos lá. Fala aí, Alex Miller. Fala aí, Antônio Petrin. Aqui é o André Vera Coelho, em Santa Bárbara do Oeste. Ô, André. Interior paulista. No pique. Eu queria saber do Petrin como era trabalhar com o Luciano do Vale, né? Os ensinamentos, as coisas que ele falava. Qual foi a maior coisa que ele já pode contar, né? Se é que é possível, sobre o Luciano do Vale, hein? Um abraço para você. E aí, Petriccioni? O Luciano, na minha opinião, foi o maior de todos, né? O maior de todos. Eu respeito muito o Galvão Bueno, eu acho que é um cara que também, na história, tem a sua importância, mas não dá para comparar com o Luciano do Vale, né? O Luciano não foi só do futebol, foi do vôlei, ele foi um visionário, né? Trazendo esportes que até então não tinham nenhum espaço na televisão, né? Por exemplo, ele trouxe o bilhar, pô. Boliche. Né? Boliche. Ele fez o Master, né? Pô, a gente viu Pelé voltar a jogar de novo, né? Com 60 anos, né? Isso foi fantástico. Então, quando eu conheci o Luciano... Fez o Maguila ser campeão do mundo de boxe. Exatamente. Em 99, eu estreiei com o Luciano do Vale na Bandeirantes, né? Porque eu saí do SBT, fui para a Band em 99,
e estreiei no jogo da Copa do Brasil, Botafogo da Paraíba e Flamengo. Aí eu abri o microfone, que eu estava lá no campo, antes da gente começar lá na Paraíba. Luciano, aqui é o Antônio Petri. Quero dizer que é um orgulho para mim trabalhar contigo, viu? Tô até meio nervoso. Ele falou assim, Petri, com a experiência que você tem e com a competência que você tem, faça apenas o que você sabe fazer, só isso, que já será o suficiente. Para mim é um prazer trabalhar com você. Muito bom. Na hora que ele falou isso, cara, quer dizer, ele é um gentleman, ele é uma pessoa, era uma pessoa e infelizmente eu não consegui realizar um sonho meu, que também era uma aspiração dele, né? Porque uma vez eu estava na Fórmula Indy, em 95, depois de uma corrida das 500 milhas, e nós fomos jantar, eu e ele só. E aí no jantar, conversa vai, conversa vem, e ele começou a contar as histórias dele, né? Porque em 82, por exemplo, na Copa da Itália, a gente assistia ele na televisão e, né, era um ídolo, né? Ele começou a contar as histórias dele, eu falei, Luciano, você precisa escrever um livro. Aí ele falou assim, Petri, você não é o primeiro a falar que quer escrever um livro meu. Outros repórteres trabalharam comigo, falaram isso, mas ninguém escreveu, né? Tá me ouvindo, Alex? Tô ouvindo. Aqui estamos já no encerramento. Aqui, tá. Não, só para terminar. E aí eu falei, você topa? Topo. Então, eu consegui autorização para que eu fosse autor do livro dele. Fiz uma primeira entrevista dele de 2 horas. Nossa. Só que na segunda não deu tempo, ele infelizmente se foi e não consegui fazer o livro. Petriccioni, e o nosso quadro no Pique fica para uma próxima oportunidade, porque a Voz do Brasil pede passagem, em 30 segundos ela nos atropela, não tem problema. Foi ótimo, e estava com saudade de você, e eu tenho certeza de que o ouvinte gostou demais desse nosso bate-papo. Obrigado e sucesso aí no Canal Rural, viu, ô Petrinho? Grande abraço para você, fica com Deus. Valeu, Alex, me chame quando você quiser. Um abração para todos aí. Tchau. Show de bola! Amanhã, a partir das 18 horas, sempre com um super convidado, hein? Surpresa. Um grande abraço da minha parte. Tchau.